A gente vai conversar com o nosso timaço, estamos aqui com um telão em homenagem a ela, a Rainha Elizabeth de Londres. Eu tenho também aqui, sigo com o auxílio sempre precioso de Lorival Santana e hoje com a honra de ter também Américo Martins dividindo com a gente essa cobertura histórica. Vou inclusive conversar com eles a respeito do passo seguinte. Muita gente tentando entender como vai se dar a despedida de Elizabeth. Nós ainda não sabemos como vai se dar a despedida de Elizabeth. O Palácio de Buckingham nada disse a respeito do funeral. A gente tem aí uma expectativa muito grande, mas as notas oficiais já tratam Charles, o príncipe mais longevo da história também. O homem que teve de viver décadas à sombra da soberana, da Rainha Elizabeth, ele agora já é tratado no comunicado oficial como rei. Vamos tentar entender um pouco como vai se dar essa transição e qual é a expectativa para a ascensão de Charles ao posto, né, máximo da monarquia britânica. Conversando agora com Lorival Santana. Lorival chega aqui para falar com a gente, chega aqui para conversar comigo, nosso analista de internacional. Cadê? Vamos lá? Vamos na 2? Como é que é? Cadê o Lorival Santana? Cadê nosso timaço? Tá lá Lorival, Américo e Roberta. Gente, muito boa tarde para vocês. Lorival, eu queria entender um pouco como vai se dar essa transição, né? Charles, o eterno príncipe, agora rei. Pois é, pelas regras da monarquia, né, o primogênito, se for homem, o primogênito é o herdeiro do trono. Se for mulher, se tiver um irmão, será então o irmão. A Elizabeth se tornou rainha porque não tinha irmão, era só ela e a Margaret. Agora, o príncipe Charles, como você disse, o rei Charles III se preparou a vida inteira para isso, mas já chega ao trono com uma série de problemas para lidar. Primeiro, a própria impopularidade, que vem desde o período em que ele se envolveu com questões políticas, questões ambientais, ele é muito ligado à questão arquitetônica, arquitetura, urbanismo das cidades. Depois, os problemas que ele teve no casamento com a princesa Diana e o fato de ter voltado a ficar com a Camilla Parker Bowles, né? Além disso, os problemas enfrentados pelo Reino Unido, que tem uma inflação altíssima, a mais alta do G7, está em 10%, pode chegar a 15%, energia muito cara e saindo de um primeiro-ministro, Boris Johnson, que governou num período bastante tumultuado, até porque ele próprio criou uma série desses tumultos e com um partido conservador bastante desgastado, que, no entanto, a sua base, os seus filiados, ainda têm preferência pelo Boris Johnson. Só votaram na Liz Truss porque ela se mostrou leal a ele até o final do governo dele. Então, quer dizer, você tem aí uma situação de instabilidade. A Liz Truss acabou de assumir, faz 3 dias que ela se tornou primeira-ministra, fez uma campanha complexa, né, em termos econômicos, prometendo cortar os impostos, cortar a contribuição previdenciária que foi aumentada pelo Rishi Sunak, que era ministro das Finanças, para fazer frente aos gastos que vieram da Covid-19, da pandemia. Agora, soma-se a isso a guerra na Ucrânia. O Reino Unido aí está na frente das sanções contra a Rússia, e apesar de ter feito uma muito bem-sucedida transição energética, hoje depende pouquíssimo do gás natural, mas mesmo assim sofre com o preço global da energia. Liz Truss prometeu cortar esses impostos e, ao mesmo tempo, cortar o preço da energia, acabar com a bandeira vermelha, como a gente chama aqui. Quem consome mais energia não passará a pagar mais por essa energia. Então, a única solução seria aumentar empréstimos, déficit público. Isso vai ser bastante tenso nos mercados e no establishment econômico britânico. Lorival, queridos, caros, Roberta, deixa eu aproveitar que você citou Liz Truss, que acaba de chegar ao posto já com essa notícia. Ela finalizou agora há pouco, nos chega aqui via CNN Internacional, um discurso do lado de fora de Downing Street, Américo, fazendo um apelo de união em torno de Charles, o novo rei da Grã-Bretanha. Ela diz o seguinte: oferecemos a ele toda a nossa lealdade e devoção, assim como oferecemos a sua mãe, que dedicou tanto a tantos por tanto tempo. A passagem da soberana, né? Nós, com essa passagem, ou seja, com a morte, né, de Elizabeth, nós inauguramos uma nova era
na magnífica história do nosso país, exatamente como Sua Majestade teria desejado, dizendo as palavras: Deus salve o rei. Ela finaliza com um God Save the Queen. Américo, esse apelo por unidade pode passar alguma fragilidade ou é exatamente o momento de tratar essa transição tão longeva, né, tão duradoura, com naturalidade, pedindo ali apoio a Charles, que nunca foi exatamente o mais popular membro da família real, né? Exatamente. É que neste momento está tendo muita instabilidade no Reino Unido. A Liz Truss, como o Lorival comentou, assumiu há 3 dias como primeira-ministra, uma primeira-ministra que, inclusive, na juventude, se declarou contra a monarquia. Ela fez discursos públicos contra a monarquia e agora teve que fazer, por uma ironia do destino, esse processo de se despedir da Rainha Elizabeth. Ela é muito nova no posto e a Rainha Elizabeth, ela simboliza, antes de mais nada, estabilidade, como a gente já comentou aqui. Os britânicos conviveram com ela no reinado de 70 anos, onde o mundo mudou dramaticamente. A Grã-Bretanha mudou. É um país muito mais diverso hoje do que jamais foi. É um país com problemas que não existiam antes, a preocupação com o clima, que o rei Charles III já externou e o governo britânico fala muito também. Então, é um momento de instabilidade e ela sabe disso. Por isso, ela fez esse discurso, um discurso bem pro forma. Não tinha nada maravilhoso nesse discurso. Eu lembro que quando a princesa Diana morreu, o Tony Blair fez um discurso emocionado, mas muito bom, em que ele chamou a princesa Diana de princesa do povo. Foi ele que deu essa alcunha à princesa Diana. Não aconteceu isso com a Liz Truss. Ela não é uma tremenda oradora, mas eu acho que ela está principalmente preocupada com a instabilidade e com o fato dela já ter assumido, com todas essas dificuldades que o Lorival já citou. Daniela, eu queria acrescentar uma coisa também em relação ao que o Américo acabou de falar. O Reino Unido hoje é um país diverso e a monarquia perdeu a chance de ter uma princesa não branca, não inglesa. Né? No fundo, a Meghan Markle representava uma enorme chance para a monarquia se modernizar, se tornar mais contemporânea. No entanto, a Meghan, ao contrário da princesa Diana, a princesa Diana também não aguentou, né, a pressão, mas ficou mais tempo do que a Meghan Markle. Não conseguiu, né, aturar todas as pressões, né, e que a instituição, como eles chamam, colocam sobre os indivíduos. Uma pressão que, aliás, a Rainha Elizabeth viveu sob essa pressão a vida inteira. Mas para a Meghan Markle, que veio de fora, aparentemente, segundo versões, foi humilhada, né? Falava-se até da cor do filho do casal, do Harry e da Meghan, e eles então, como todos sabem, foram embora do Reino Unido e deixaram essa condição de herdeiros do trono, enfim, de família real. Deram entrevista polêmica também, né? Deixando isso claro para o mundo. Então, o rei Charles III tem também essa segunda marca na vida dele, primeiro com a Diana e agora com a nora dele.